E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo, ali no cantinho está o Mestre do Terror. E hoje a gente vai falar desta obra aqui, O Bordel das Musas. Edição que eu comprei num lote que eu montei ali na nossa feira de verão. Tem vídeo aí no canal, quem assistiu talvez lembre. Comprei com o intuito de experimentar, de saber do que se tratava. Achei muito chamativa a capa da revista, né? Até o material de que é feito é cartonado, pessoal, a capa, nada demais, mas alguma coisa me chamou muito a atenção. A arte de capa linda demais e eu quis conhecer. Confesso que eu quase desisti da compra porque hoje em dia eu não tenho mais tanta paciência assim para aquela coisa de não acompanhar uma história toda, de não ter uma história completa para acompanhar, entendeu? E tipo, se eu não consigo comprar a saga toda, se eu não consigo comprar a minissérie toda numa vez só, eu normalmente fico meio sem paciência de pegar a edição 1, a 2, que seja, e ficar aguardando a oportunidade ou sair para procurar até achar as edições que faltam, né? E quando eu vi lá na feira, eu vi aqui volume 1, e isso meio que deu uma diminuída no meu ímpeto, porque ficou claro, né, que haveria outro volume, ou pelo menos havia planos de que houvesse outro volume. Eu, como sempre, ainda não fui pesquisar, não fui saber, né, se houve, se aconteceu, né, e tal. E aquilo me deixou meio, então, receoso. Eu digo, acho que não vou pegar. Mas eu acabei não resistindo, cara, porque é um trabalho muito chamativo. E com muitas coisas que eu não conhecia, né? Olha só, é um trabalho, Jorge Zahar, editor. Eu nunca tinha ouvido falar. O artista Gradimir Smudja, alguma coisa assim. Sei lá se pronuncia assim. Não sei se esse cara, esse é um nome, como dizer... legal eu falando e segurando o negócio fora da câmera, né? Pra acabar. Mas continuando. Eu não sei se isso é um pseudônimo, se é o nome do cara mesmo. Só sei que eram coisas demais para me chamar a atenção, né? E aqui atrás, né, na outra capa, há uma explicaçãozinha sobre quem é ele, ó. Pintor, desenhista, caricaturista de grande talento, nasceu em 56 na Iugoslávia e vive atualmente em Lucca Charmosa, cidade histórica na Itália toscana. É autor também de Vincent e Van Gogh, HQ publicada com sucesso por essa editora. A editora é a Jorge Zahar, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. E, velho, é uma abordagem muito diferente de qualquer outra que eu tenha visto em quadrinhos. E isso, por si só, já é algo a se levar em conta, né? Primeiro, pela arte. A arte do nosso amigo Gradimir aqui é iugoslavo, não tenho ideia de como é que, né, pronuncia isso. A arte do cara é estupenda. É estupenda. E a colorização, o trabalho de colorização deste material foi também estupendo. É muito caprichado, né? A escolha do papel também, a escolha enfim, a escolha do papel em que ele foi publicado aqui, pelo menos aqui no Brasil, também foi muito feliz, né? Papel de qualidade e tal. Eu não costumo ligar muito para isso, mas para uma arte dessas, eu acho que funcionou perfeitamente. E a arte dele, cara, é uma arte que lembra muito ilustrações medievais, entendeu? Lembra muito aquelas gravuras de livros de história que a gente vê, de livros vitorianos. Até porque se passa mais ou menos nesse ambiente a história, mas a arte combina demais, é perfeita, abarrotada de detalhes. Você lê e chega a se distrair, chega por vezes desfocar um pouco, porque você tem que tentar
tirar os olhos da arte para ler a história, porque você fica procurando os detalhes que estão ali escondidos e você tem a impressão de que sempre tem muita coisa escondida, né? É uma arte irretorquível. Para o quadrinho a que ela se propõe, para a história a que ela se propõe, para o propósito ao qual ela foi feita, eu não consigo imaginar qualquer outro artista tendo êxito em fazer essa história que não fosse esse cara. E olha que é o primeiro e único trabalho dele que eu conheci, né? Não conheço nenhum outro, nunca havia ouvido falar, mas eu já digo que é perfeito, né? Se ele desenvolvesse essa história e desse para outro cara desenhar, o efeito certamente não seria o mesmo. É colossal o trabalho aqui feito, é muito bom. E aí, se formos deixar a arte de lado e falar do... Olha só que lindo esse painel. E formos falar do conteúdo aqui, da história aqui contida, cara, é maravilhosa. É maravilhosa. É fenomenal. Porque nós temos aqui uma viagem por uma época em que as coisas eram muito mais líricas e a abordagem da história é totalmente essa. O personagem principal é esse baixinho aqui. O nome dele é Henry, né? Ou Henri, já que deve ser meio francês isso, né? Henri de Toulouse-Lautrec. Alguma coisa assim, não esperem que eu pronuncie corretamente. E ele é um artista, né? Um artista muito conhecido, vindo de família abastada, de família que tem uma posição, né, na sociedade, numa época em que principalmente posição na sociedade era tudo, mas ele era um boêmio, era um cara da noite, era um cara que vivia no Moulin Rouge, né? Era um cara que vivia bebendo, que era apaixonado por dançarinas de cancan. Ele era muito baixinho, era quase um anão, ou era um anão basicamente, e ele vivia no meio desses personagens boêmios, ele vivia no meio de todos os bêbados, pintores, cantores, dançarinos, escultores da época, o que, é claro, causava muita vergonha à família dele, mas esse era o modo de vida dele. E se você parar para analisar a história aqui contida friamente, ela é um passeio. Ela é um passeio pela cidade onde ele vive, né, pelo momento em que ele vive. Ele vive em Montmartre. A história se passa em 1889. E essa cidade é uma cidade efervescente, né, porque é a cidade onde está o Moulin Rouge, é a cidade que tem uma noite agitada, tem uma vida boêmia agitada, e pelo menos aqui, nessa história, ela é coalhada de artistas, né, de grandes mentes pensantes e tal, o que a torna um cenário perfeito para esse carinha querer viver. E a história é um desfile por essas grandes personalidades, né, da época ou das épocas, porque eu creio que há alguma licença poética em juntar todo mundo no mesmo ambiente e tal. Então, cara, ele encontra Rodin, né? Ele passa grande tempo ao lado do Van Gogh. Ele encontra diversos outros artistas, inclusive tiveram a sacada, a inteligência de no final enumerar esses artistas. Ele encontra Degas, né? Ele encontra o Eiffel antes dele fazer a torre, né? Antes da famosa torre Eiffel, ele ali sonhando com a torre. Ele encontra Cézanne, ele encontra Gauguin, né? Ele encontra Seurat, Monet, ele encontra uma galera, entendeu? Gente do mais alto gabarito, Zidler. Todas essas pessoas vão desfilando e aparecendo na história à medida em que ela se desenvolve e que ele vai vivendo suas tramas. Em muitos momentos, enquanto eu lia,
eu lembrei por pura essência, vamos dizer assim, das histórias do Sandman. Sabe, as histórias do sonhar, né, o mundo do Sandman, aquela coisa em que tudo podia acontecer, tudo parecia possível, né, cheia de impossibilidades e ao mesmo tempo cheia de verossimilidade, né? A história inteira te dá a impressão de que você está num sonho desse cara. Né? Inclusive a abordagem para a arte, que tem horas que faz ele gigante, tem horas que faz ele pequeno, tem horas que faz ele voar, tem horas que o desenho é dessa maneira, tem horas que ele está numa maneira um pouco mais, vamos dizer assim, comedida. Acontecimentos como esse aqui, ó, ele ficou grudado na perna de uma dançarina de cancan, aí foi parar no decote dessa moça. Essa abordagem cheia de um lirismo, né, cheia de um desapego à realidade em si, só querendo te levar, te deixar viajar por esse universo boêmio, mas repleto de mentes incrivelmente importantes para a arte, para a cultura, não de Paris, não da Europa, mas do mundo. E conduzida de maneira tão inteligente e suave, me pegou. Me deu muita vontade de ler realmente o próximo volume, que é anunciado aqui, aliás, e que, cara, eu duvido que não seja bom. Né? Valeu muito a experiência, valeu muito querer ler. É o tipo de vídeo que, quando você está gravando vídeos para o YouTube, cara, eu acho que o ponto central que você tem que ser, pelo menos no meu caso, é sempre a sua própria diversão, né? Você tem que se divertir com isso. Se você não se divertir, não vale a pena fazer. E depois de se divertir, é claro que você quer que alguém assista, né? Você quer que pessoas assistam, você quer ouvir opiniões das pessoas. E na maioria das vezes, quando você aborda algum tema, né, revistas, alguma coisa assim, que são mais desconhecidas, menos faladas, isso diminui bastante o alcance e o número de pessoas que vai acabar vendo. Isso é quase que inevitável, acaba acontecendo. Mas é o tipo de vídeo que te dá um prazer imenso em fazer e você não resiste, porque, né, que se danem as visualizações. Se 10 pessoas verem e ficarem curiosas para querer ler, ou já tiverem lido e puderem compartilhar comigo as experiências que tiveram ao ler, já valeu muito. Eu sou um cara que não me preocupo muito com tecnicalidades, né? Eu não me preocupo muito em fazer uma resenha bem elaborada, em colocar contexto, em informar. Eu gosto de passar as minhas impressões a respeito do que eu li, sem dar informações demais para não estragar a leitura de ninguém. E o que eu posso dizer é que essa viagem lírica e fantástica pela vida boêmia de Paris, lá dos idos de 1800, vale demais a leitura, tá muito recomendado. Acho que até o Mestre do Terror gostou. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim e pra ele.